Vamos por partes. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: apresentar para vocês o Duda Teixeira. O Duda, gente, é jornalista da revista Cruzoé, já escreveu inclusive livros com o nosso queridíssimo Leandro Narlock, certo, Duda? Seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show, e eu queria muito aproveitar a tua visão aqui sobre política para entender. Dá para a gente acreditar numa eleição de Rogério Marinho ou isso aí é cortina de fumaça? É possível, bom dia, Paulo, bom dia, Fernanda. É possível, sim, tem uma chance aí do Marinho conseguir o Senado. Agora a gente precisa olhar não só o esforço que está sendo feito para a candidatura dele, mas o que o Pacheco vem fazendo há muito mais tempo, né? O Pacheco, que hoje é o presidente do Senado, e já andou em negociação com vários partidos, então com União, e cedendo cargos, né? Prometendo cargos para vários partidos. Então, o Pacheco já está fazendo uso do poder que ele tem nessa campanha, e dos 81 senadores, estima-se aí que ele já teria o voto de 45 aí já na largada, né? Então, o Marinho tem chance, mas ele precisa converter vários dos senadores aí, ou futuros senadores, que já meio que estão mais inclinados a votar no Pacheco. Muito bem, Duda, mano, do ponto de vista da democracia, você acha que qual das duas candidaturas seria mais positiva? A do Rogério Marinho, para criar um certo equilíbrio e ter uma oposição, ou a do Rodrigo Pacheco, que as coisas vão ficar mais tranquilas? O famoso jantar gostoso vai continuar, certo? Olha, dado os acontecimentos do 8 de janeiro, há uma preocupação grande sobre o que significaria uma fissura, digamos, bolsonarista em meio a uma aparente harmonia entre os poderes. Eu diria que é muito importante defender a democracia, a gente precisa ter harmonia entre os poderes. Nesse sentido, inclusive, eu acho que é positiva a decisão do ministro Alexandre de Moraes de, dessa vez, reconhecer o poder do Legislativo e entregar de volta ao Legislativo a decisão sobre a posse dos deputados acusados de participar dos atos do dia 8 de janeiro, porque isso pode ajudar a restabelecer uma certa normalidade na relação entre os poderes. É muito negativo quando os poderes ficam tão atritados como estiveram nos últimos 4 anos. Então, apesar de, claro, a independência e o equilíbrio entre os poderes ser fundamental no sentido de não ter um alinhamento automático do legislativo com o governo, eu diria que o Pacheco demonstrou em alguns momentos, inclusive durante a posse do presidente Lula, fez um discurso de contraponto em muitos sentidos, defendendo reformas, e diria então que o Pacheco não representa exatamente um petismo automático. Então, acho que pode ser a continuidade que eu acredito que é Ou seja, você está com o Pacheco. Olha, basicamente é isso. Eu diria que nesse momento é muito importante a gente não ter meias palavras em defender o vigor da democracia brasileira, no sentido de que acho que é muito importante restabelecer as condições de diálogo, restabelecer a moderação e a capacidade de dialogar sem ter um golpista na mesa. Então, mas posso fazer uma observação nessa tua fala que eu acho válida? As pessoas, elas talvez enxergam o Rogério Marinho de uma maneira um pouco diferente. Eu conheço o trabalho do Rogério Marinho de longa década, mas de longa década. Se tem uma coisa que o Rogério Marinho não é bolsonarista, sabia? Eu não vejo ele como aquele bolsonarista raiz, sabe? Aquele cara ideológico. Eu não vejo ele assim, posso estar errado. Mas eu acho que ele é de uma outra ala um pouco mais moderada. Agora, eu quero entender, Wafá, se você acha que tudo isso que o Mano falou foi positivo. Na minha opinião, não, nem um pouco. Eu acho que para a gente ter um equilíbrio da democracia e do diálogo, principalmente agora em Brasília, com tudo que está acontecendo,
enfim, que o Marinho seja eleito. E a gente precisa lembrar que agora a gente vai ter um legislativo muito mais conservador, né? E a gente não pode esquecer também que agora a gente tem como senador o nosso Sérgio Moro. E que as pautas lavajatistas e tudo mais são de extrema importância. Então, se eu pudesse escolher, com certeza eu tô com o Marinho, principalmente para a gente trazer esse equilíbrio, e lembrando que o Senado é o único responsável aí de protocolar impeachment de ministros do STF. Então, lembrando que o Pacheco, né, no passado, ele recusou alguns desses impeachments. Então, acho que o Marinho, ele pode... Alguns não, né? Todos. Todos. Exatamente, todos. Então, acho que o Marinho aí, ele pode trazer uma esperança aí, principalmente de equilíbrio nesse diálogo. Ô Ale, estamos falando de uma eleição para o Senado Federal com 81 votos, né? Ou seja, um colegiado absolutamente enxuto. Para o cara ganhar, precisa de mais de 41, né? Você realmente acha que o Marinho tem chance? Porque, não sei, eu gosto sempre de ser realista no negócio. Eu tô achando que o Pacheco tem muito mais vantagem em âmbito de votos, embora esse negócio de voto secreto possa sempre surpreender, né? Olha, imagina que é uma corrida de Fórmula 1 e o Rodrigo Pacheco está à frente, o Rogério Marinho está atrás, mas o Rogério Marinho, a cada volta, ele tira a diferença. Então, ele já está no retrovisor ali do Pacheco. E, bom, eu acho interessante a maneira como várias pessoas podem olhar esse caso. Eu acho o seguinte, eu acho que é interessante para o país você ter uma independência do Senado em relação ao Executivo. Então, nesse sentido, e não no sentido golpista, não no sentido de forçar o Rogério Marinho a cair num golpismo, não, mas simplesmente o lado democrata do Rogério Marinho, que serviu ao governo Temer, que relatou a reforma trabalhista, aquele Rogério Marinho lá de 2017, 2018, eu acho que ele pode sim ser uma boa contribuição para o país. Então é uma disputa muito acirrada. O Rodrigo Pacheco está num alinhamento que pode ser perigoso para o país com o PT. Ele não me parece esse defensor todo da democracia, porque ele fez 2 ou 3 tweets na vida dele defendendo a democracia, mas ali no dia a dia, por exemplo, ele não instalou a CPI da Covid, ele teve que ser obrigado pelo Supremo, depois daquela CPI do MEC, ele também sentou em cima. Então, várias coisas que seriam do absoluto interesse do país, ele atrapalhou, e agora explicitamente ele vira a chave e apoia o governo de plantão. Ele é mal visto, inclusive, dentro de quem supostamente deveria apoiar ele, por como eles dizem, o que a gente escuta em Brasília, né, que ele joga muito sozinho, ele joga muito para ele. E isso não é bom para alguém que quer exercer uma posição de liderança numa casa tão importante quanto o Senado, que, entre outras atribuições, ele faz a sabatina, por exemplo, de próximos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas sabatinas têm sido muito lenientes, muito quase pro forma, né? Então, aí passa gente como Cássio Nunes Marques, enfim. Então, de repente, um Senado mais independente, mais atuante, considerando que Lula pode indicar 2 ou 3 ministros do STF no seu mandato, seria interessante ter um cenário onde o Senado fosse independente. Então vamos olhar o que vai acontecer, mas respeitosamente, entendo os argumentos pró-Rodrigo Pacheco, claro, são argumentos válidos, mas na minha visão, você já tem o Arthur Lira negociando muito intensamente com o governo Lula, você tem um judiciário independente. Então, o Senado, tendo uma postura independência / oposicionista, pode ser um contraponto interessante para dar um equilíbrio entre os poderes. Vamos ver. Porque se vocês forem analisar, no caso dessa atual configuração, a gente está num Brasil de quem concorda mais com quem, né?
Então, quem concorda mais com o Supremo? É a presidência da República ou o Congresso? Quem concorda mais com o Congresso? É sempre no quem concorda. Eu sou um cara, meu querido Felipe Campos, que gosto da treta saudável. Organizada. Além de ser organizada, uma treta saudável. A treta, ela é importante, porque senão fica o negócio só do cafezinho e do jantar. E não resolve. E aí a função democrática mesmo, que é justamente de um equilíbrio real de forças, de você ter lá um fiscalizando o outro, um atento com as ações do outro, ela, acaba sendo jogada no lixo. A eleição do Pacheco, para mim, pelo menos, ela representa muito isso, né? Vai ser uma coisa um pouco mais tranquila, não haverá tretas, não haverá confusões. Olha, eu gosto da treta. A treta é positiva, mano. Eu gosto da treta também, apesar de ser muito moderado e de, enfim, achar que sempre a gente aprende na treta, aprende com o outro lado, porque, enfim, o bom do debate é isso, né? Que a gente pode aperfeiçoar nossa posição no confronto com a posição do outro, e isso é muito saudável e é a essência da democracia. Mas eu diria que o que realmente me preocupa nessa eleição é a condição do país realizar reformas. Ou seja, eu acho que mais importante nesse momento do que a gente debater sobre um eventual impeachment de ministros do Supremo, por exemplo, é a gente debater sobre reforma tributária, sobre abertura comercial, sobre uma agenda que, de fato, possa colocar o país de volta a um rumo de crescimento. Porque, mas você vê o Pacheco com essa intenção? Por exemplo, pega esse primeiro mandato dele. Qual foi a reforma que ele encabeçou, enfim? Nesse sentido, eu diria que não estou otimista, inclusive porque a própria atuação do governo, que é sempre um agente relevante para impulsionar reformas, não mostra um compromisso com uma agenda reformista até aqui. De toda forma, o meu ponto seria muito importante para o país a gente gastar mais energia nesse momento promovendo reformas do que brigando entre os poderes. Ô Duda, você curte uma treta saudável? Eu super curto, eu estou com você nessa daí, Paulo. Essa é uma eleição que está acontecendo exclusivamente ali dentro do Senado, né? A população brasileira está totalmente fora dessa, e acho, Paulo, que muito dos brasileiros gostariam também de uma treta saudável, né? Vamos lembrar, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que nas eleições de meio mandato o povo vota no Congresso e quase sempre bota uma maioria do partido que não está na presidência, exatamente porque eles querem uma treta saudável, ou eles não querem que o presidente possa fazer muita coisa, né? Eles são mais conservadores nesse ponto. No Brasil, enfim, a gente tem um monte de partido e essas negociações a população está totalmente de fora. Só queria comentar uma coisa que vocês falaram das reformas. A gente tem aí uma reforma que o governo petista quer tocar para frente, que é a reforma tributária. Essa reforma provavelmente não vai acontecer de uma vez só, provavelmente no primeiro semestre. A gente vai ter mais uma unificação de impostos lá para o segundo, então imposto de renda, e tem muitos partidos que estão alinhados em aprovar isso daí, né? Talvez a gente tenha aí uma treta saudável, porque o PT e os partidos de esquerda, qualquer que seja o resultado dessas eleições aí, não vão ter maioria para aprovar nada e vão precisar negociar bastante, o que talvez seja aí uma treta saudável. Muito bem. Agora, quando eu vejo também a Damares falando que vai dar certo, eu fico com o pé atrás, Wafá. Enfim, a gente tem que lembrar que agora a Damares é senadora, né? Ela era ministra do governo Bolsonaro, agora ela foi eleita senadora. E, enfim, tá aí uma coisa super positiva do governo passado, se a gente pode usar isso, é que o Bolsonaro, ele conseguiu eleger muitos líderes, né? Conseguiu colocar o Tarcísio como governador, conseguiu eleger um monte de senadores, uma bancada muito grande no Congresso. E agora é importante, porque a gente tem aí o judiciário super alinhado com o presidente Lula, e não dá pra gente achar que o presidente Lula pode fazer o que bem entender, pode sair falando o que bem quiser,
porque a gente está numa situação de um país onde as pessoas falaram, a gente precisa acabar com essa polarização. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa acabar com essa polarização, a gente vê um PT aí muito mais vingativo, né, falando coisas que, enfim, não são atraentes para uma democracia, e um judiciário meio que ali passando pano. Então, eu acho que é de extrema importância que a gente tenha um Marinho no Senado, principalmente, para que a gente possa manter esse equilíbrio de fato e que, enfim, para que ambos, né, os três poderes, eles se respeitem a partir disso. A nossa audiência é uma audiência extremamente qualificada e gosta muito de política. E eu acho que todos que estão nos ouvindo precisam ter isso que eu vou falar agora na cabeça, mas assim, para qualquer discussão que vocês forem se meter. A gente aqui está falando da importância do Senado Federal, mas o Senado, pelo menos para mim, ele tem uma importância nessa construção democrática absurda, mas assim, absurda. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui algumas responsabilidades do Senado Federal para esses próximos 2 anos. É no Senado Federal que um ministro do Supremo Tribunal Federal é ou não é aprovado. Ou seja, o Lula vai lá, vai indicar um ministro e quem aprova é o Senado Federal. E até hoje todos foram aprovados. Exatamente. É o Senado Federal que, de alguma forma, fiscaliza, ou deveria, no caso, fiscalizar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe outra coisa que o Senado Federal escolhe também? O PGR. Procurador-Geral da República. Sim. E para que serve a PGR? Para investigar político. Vejam só a importância de um comando do Senado Federal. Com certeza. Vamos para a próxima responsabilidade do Senado Federal. É no Senado que é aceito ou não os embaixadores que o Lula vai indicar. Então, toda a política externa brasileira que for feita de alguma forma tem que ter o aval e a anuência do Senado. Então, vocês estão entendendo da importância que é essa eleição de quarta-feira? É uma eleição que, tudo gira no Senado, né? Precisa ter uma treta saudável. Que pode mudar os rumos, né, do país. Porque senão o que acontece, turma? O Lula vai lá, fazer absolutamente tudo o que ele quiser e tá tudo certo e vambora. Exato. E segue em frente e o Brasil fica com uma oposição fake. Eu acho, pelo menos. É que eu não acho que o Pacheco seja tão automaticamente alinhado assim, né? Ele tem vida própria, assim como o Rogério Marinho também. Não é o que parece então, agora, né? Com eu acho que falta um pouco de vida também, quando ele fala. Agora, o Pacheco, lembrar que ele é do PSD, né? E o PSD aqui no governo do estado de São Paulo tá com o Tarcísio de Freitas. Então, concordo aí que talvez ele não esteja realmente tão alinhado assim com o governo federal. Muito bem. Quer falar, Manu? Só para fechar. Não, só dizer que a gente falou rapidamente sobre a reforma tributária e um ponto importante é tentar garantir que com a reforma não venha também um pacote de aumento de impostos no meio da reforma, o que vai exigir uma atuação bastante atenta da oposição no Congresso.